Você encontrou? Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 17, diz assim a palavra do nosso Deus: quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha, João aqui está concluindo a sua visão, a visão que ele teve do Jesus glorificado. Nas 2 últimas exposições, eu falei desta visão de Jesus glorificado, e no verso 13, por exemplo, a primeira coisa que João vê, ao ouvir a voz de Jesus, que ele se volta para ver quem estava falando com ele, ele não vê Jesus, ele vê 7 candeeiros, 7 candeeiros, e estes candeeiros representam a igreja de Jesus. A gente já leu aqui no verso 20, eu tive que explicar, para explicar o significado disso na primeira exposição, e esses candeeiros representam a igreja, e estão no número 7, porque João deve escrever 7 cartas, revelando os propósitos do Senhor, Apocalipse, para estas igrejas. O número 7 é um número significativo no livro de Apocalipse, ele é simbólico, ele nunca é literal. Haverão várias coisas que aparecerão no número 7, e ele significa totalidade, e aqui representa a universalidade da igreja, toda a igreja de Cristo, a igreja de todas as épocas inclusive. Então João quer ver quem está falando com ele, quem mandou ele escrever uma carta, e a primeira coisa que ele vê são os candeeiros, representando a igreja. Então ele vê o Filho do Homem, vestido com vestes sacerdotais, e a primeira parte da visão de Jesus glorificado é a parte em que o rei, o Filho do Homem, o Messias, é também o sumo sacerdote, e Jesus está no meio da igreja, não distante dela, não alheio ao seu sofrimento e à sua perseguição, porque Apocalipse é escrito para uma igreja que está sendo perseguida e oprimida pelo mundo, pelo diabo, pelo império deste século, por um sistema pecaminoso. Jesus está no meio da igreja. A segunda parte da visão que João tem do Jesus glorificado são aspectos da fisionomia de Jesus. Primeiro, ele reconhece Jesus como o Filho do Homem, o rei, e o sacerdote, que está no meio da igreja. Depois, há narrativas físicas sobre Jesus, e elas são maravilhosas, elas são inimagináveis na descrição. Está a partir do verso 14 até o verso 16, o cabelo dele é branco, os seus olhos são como de fogo, os seus pés como bronze polido, na sua boca sai uma espada de 2 gumes, e a sua voz é como de muitas águas, poderosa, e o seu rosto resplandece como o sol em toda a sua força. João tem a visão do Jesus glorificado, terrivelmente maravilhoso, incrivelmente maravilhoso. Todos esses atributos são atributos do Antigo Testamento, que representam a divindade, são aspectos de Deus, e agora estão sendo atribuídos a Jesus. Ele é eterno, ele é o Rei dos Reis, ele é poderoso, ele é a luz deste mundo. Mas diante dessa visão maravilhosa, tão maravilhosa, que Jesus é retratado, João fica aterrorizado, porque ele está diante do próprio Deus, Jesus. Então ele cai como morto, e então começa aqui a terceira parte da visão do Jesus glorificado. Olha, eu quero
fazer uma pergunta que eu fiz nas duas primeiras exposições sobre a visão do Jesus glorificado que João tem. Por que essa visão é importante para a igreja? Em tempos difíceis, que a igreja está oprimida, e a igreja da época de João estava perseguida pelo império, oprimida por uma condição de prisão, de perseguição, de opressão, de perdas de privilégios, a igreja agora recebia uma mensagem, recebia uma carta, que tinha uma visão. Jesus aparece, Jesus está mandando essa revelação. E ele não é o Jesus humilhado, que veio pela primeira vez, que foi crucificado, que bateram em seu rosto. Não, é a visão de um Jesus glorificado, exaltado. Ele é o grande rei, ele domina sobre tudo. É a visão do terrivelmente maravilhoso. E o que ele vai dizer agora para João, é importante que a igreja saiba em tempos difíceis. Nós passamos por tempos assim. E nós precisamos saber quem é o Jesus a quem servimos e como ele se relaciona diante da perseguição e da tribulação da igreja, diante do diabo e dos inimigos do Senhor e do reino, e também diante da sua igreja. Em primeiro lugar, o tema deste aspecto, dessa visão, é o vitorioso Cristo ressurreto. E este Cristo vai se apresentar ressurreto assim. E ele vai apresentar 4 garantias a João. A primeira delas, a autoridade que fortalece. Preste atenção, João cai no versículo 17, aos pés daquele que falava, e cai como morto, aterrorizado. Então Jesus põe sobre ele a mão direita e diz: não temas. Olha, João está aterrorizado pela visão do terrivelmente maravilhoso Cristo. João cai como morto. Isso não é incomum na Bíblia. Segue um padrão e uma ênfase do Antigo Testamento. Todos os homens santos que tiveram uma visão da divindade, do ser de Deus, da glória de Deus, a reação que eles tiveram, ou foi de grande terror e medo, ou de caírem desmaiados como se estivessem mortos. Isso acontece inclusive com Daniel, no capítulo 8, e também no capítulo 10, quando ele vê o ancião de dias. Cai como se estivesse morto. Sabe o que isso significa? Que João tinha consciência de que era indigno de ver a glória de Deus, de encarar pessoalmente a majestade de Cristo. Tem um cântico que nós cantamos na igreja: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos. Irmãos, se o que nós cantamos neste cântico de fato acontecesse, não prevaleceríamos. Teríamos dificuldade diante da excelsa glória de Deus. Talvez seríamos até consumidos. A verdade é que a visão desta glória é tão majestosa, é tão grandiosa, que João não consegue encarar. Ele teme pela sua vida, ele cai aterrorizado, como se estivesse morto, rendido. Este é um padrão profético. Mas esse padrão continua, porque todo profeta do Antigo Testamento que age dessa forma, Isaías, Daniel, é levantado pelo ser divino. O próprio ser divino o levanta, o próprio ser divino o sustenta para continuar recebendo a mensagem. E isso acontece com João. A destra de Cristo, a sua mão direita, que aqui significa autoridade. A mão direita de Cristo significa autoridade. Esta mão direita, que tem 7 estrelas na outra parte da visão do Cristo exaltado, né, do Cristo glorificado, ela também, além de governar o universo da igreja, ela também sustenta e fortalece a João e a sua igreja. Ele
toca João. Ele toca João para levantá-lo, para sustentá-lo, para fortalecê-lo. Deus exerce a autoridade da sua destra poderosa para fortalecer uma igreja que muitas vezes, diante da perseguição, está atemorizada e diante da glória de Deus, sabe da sua insuficiência, sabe da sua indignidade diante da glória de Deus. Então, o próprio Deus toca para nos fortalecer, para nos conduzir, para nos levantar. Foi isso que ele fez com João. Olha, após ele tocar João com a sua mão direita, ele diz: não temas. Não é a primeira vez que Jesus diz isso. E ele diz não temas para encorajar João. Não tenha medo. Não tenha medo. Quantas vezes o seu pai ou a sua mãe falou isso para você quando você estava para dar os seus primeiros passos? Vem sem medo. Quantas vezes ao aprender de andar de bicicleta, você ouviu, não tenha medo. Bem da verdade é que esta frase aparece várias vezes do ministério de Jesus, no relacionamento de Jesus com a sua igreja, de Jesus com os seus discípulos. Jesus diz, não tenha medo, e toda vez que ele usa essa expressão, ele encoraja os seus discípulos, ele encoraja os seus seguidores. Quando ele chamou o apóstolo Pedro, numa pescaria onde Pedro estava com o barco cheio de peixes, no evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 10, Jesus olha para Pedro e diz, não temas, doravante eu te farei pescador de homens. Você lembra o que tinha acontecido com Pedro? No versículo anterior, no versículo 9, Pedro se prostra no barco e diz assim, afasta-se de mim. Olha, aterrorizado. O texto de Lucas diz, ele estava atemorizado, visto o sinal da pesca que eles fizeram. Então Jesus diz para Pedro, não temas, você pesca peixe, mas de agora em diante, você pescará homens. A comissão do chamado do apóstolo Pedro. Jesus diz, não temas, quando os discípulos, enviados por Jesus para atravessar o mar da Galileia, enfrentam uma tempestade. Jesus então diz para os seus discípulos, no versículo 27 de Mateus 14, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus diz, não tenha medo. Ainda que as tempestades da vida, que as ondas do mar, que o vento impetuoso nos aflija, se estamos cumprindo os seus propósitos, se estamos servindo a sua vontade, obedecendo os seus mandamentos, não temas. Jesus disse isso na viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava em sua viagem missionária em Atos capítulo 18, versículo 9, e ele teve uma visão durante a noite. O texto diz assim, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, pregue o evangelho, anuncie o evangelho, não pare de pregar. Jesus diz, não temas, para uma igreja que deve ser missionária. E por último, poderia citar tantos não temas que Jesus disse, mas eu ainda quero lembrar do apóstolo Pedro na prisão, porque muitos, na época de Apocalipse, o apóstolo Paulo, muitos na época do Apocalipse estavam sendo aprisionados, o próprio João estava prisioneiro na ilha de Patmos, e eu quero lembrar do que Jesus falou para Paulo em Atos 23, versículo 11, na prisão, na cadeia, por causa do evangelho, por causa do testemunho de Jesus. Olha o que Jesus diz para Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, coragem,
Pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Tenha coragem. Jesus encoraja a sua igreja e ele tem a autoridade da sua destra poderosa para fortalecer a vida da igreja. A verdade é que Jesus está do lado da igreja, no meio da igreja. Ele é o rei sumo sacerdote que está entre os candelabros. Ele é o Deus todo-poderoso que com a autoridade da sua mão poderosa encoraja, sustenta, fortalece a igreja em tempos difíceis, dizendo: não temas. Jesus nunca abandona a sua igreja. Jesus nunca abandona os seus discípulos. Pela igreja ele entregou a sua vida. Pela igreja ele ressuscitou. Jesus nunca abandona a sua igreja. Fantástico, não é isso? João tem a mão de Jesus e a voz dele não tenha medo. Segunda, além da autoridade que fortalece a mão direita sobre João, Jesus diz ainda assim, versículo 17, eu sou o primeiro e o último. Olha, este termo já foi usado aqui no capítulo 1, no verso de número 8, quando Jesus diz assim: eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esta é uma atribuição dada a Jesus, a mesma atribuição dada a Deus Pai. E representa aqui o soberano eterno. Então, esta visão do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, apresenta, além da sua autoridade que fortalece a igreja, que sustenta a igreja, apresenta um Jesus soberano e eterno. Eu sou o primeiro e o último. São referências divinas que o profeta Isaías usa para descrever a ação de Deus na história. Isaías 41:4, por exemplo, Deus diz: quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Isaías 44, versículo 6, esse é o texto mais conhecido. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, sou seu Redentor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há outro Deus. E agora Jesus chega para João, toca nele para levantá-lo e diz: não tenha medo, eu sou o soberano eterno, o primeiro e o último. É esta visão que a igreja em dificuldades, que a igreja em apuro, que a igreja em tribulação tem, do Jesus exaltado e glorificado, aquele que é o primeiro e o último. Jesus é o primeiro como Criador. O Evangelho de João, no capítulo 1, o evangelista João descreve Jesus da seguinte forma, olha como ele apresenta Jesus, começa o Evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o primeiro na criação. Tudo que existe foi criado por intermédio dele, por ele, para ele. Jesus é o primeiro dos mortos. O apóstolo Paulo, ao narrar Jesus como primogênito dos mortos, em Colossenses capítulo 1, verso 18, ele diz: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, olha lá, o princípio, o começo. Aí ele diz: o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro que vence a morte, que morreu e ressuscitou, o primogênito dos mortos. Jesus também é o último.
Ele se apresenta assim: eu sou o primeiro e eu sou o último. Porque ele é que trará a consumação de todas as coisas. A teologia do Novo Testamento apresenta isso. Toda a consumação de todo o propósito de Deus, de todos os decretos de Deus, se cumpre na pessoa de Jesus, é pleno na pessoa de Jesus. Todas as coisas se cumprirão nele, se cumprem nele. Colossenses capítulo 1, 19, diz: porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude, toda a plenitude de Deus. Todos os propósitos de Deus. Ele é o princípio, o começo, a criação. Ele é o último, a consumação de todas as coisas. Do começo ao fim, Jesus. Este é o Senhor da igreja. É Ele que está escrevendo Apocalipse. É Ele quem manda Apocalipse para a igreja. Olha, da criação à consumação, o Jesus glorificado tem soberania sobre os tempos, sobre a história. Tudo o que acontece na história do mundo, na história da igreja, está sob o domínio do soberano eterno. Da criação à consumação. E isso encoraja uma igreja perseguida, uma igreja que naquele tempo está oprimida. Uma igreja como a do nosso tempo, que tem tantos desafios, num período de frieza espiritual, de degradação moral. Terceira característica da visão de João do Jesus glorificado. Além dele ser o soberano que nos sustenta, além dele ser o soberano eterno, ele tem o triunfo sobre a morte. Percebam o versículo 18 do capítulo 1 de Apocalipse. Ele diz: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O triunfo sobre a morte. Este Jesus é o Cristo ressurreto, é o Senhor ressurreto. Mas a maneira como ele se descreve para João é para encorajar a igreja. E ele diz que Jesus triunfou sobre a morte, e sua vitória sobre a morte nos garante vitória sobre ela. Jesus realiza os propósitos divinos na sua morte e na sua ressurreição, nos unindo com ele. A igreja está unida com Cristo. Olha, irmãos, tem um texto do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 6, que vai falar da nossa união com Cristo. Paulo tem tanta convicção da nossa união, nós estamos unidos com Cristo, que Paulo descreve essa união da seguinte maneira, presta atenção, eu vou ler, Romanos 6, do versículo 8 ao versículo 11, ele diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Estamos unidos com Cristo. Versículo 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A nossa união com Cristo nos faz viver mortos para o pecado. Morremos com ele naquele dia, na cruz, morremos com ele, estamos unidos na sua morte, mas também estamos unidos com ele na sua ressurreição, com ele ressuscitamos para viver em novidade de vida, e esta é uma certeza que Jesus garante à sua igreja: estive morto, mas agora eu vivo. Esta é a visão que João tem, é este Jesus que escreve Apocalipse, não é o Jesus humilhado, é o Jesus exaltado. Ele esteve morto, mas venceu a morte. Jesus é o detentor das chaves da morte e do inferno. E ele usa, Jesus diz no versículo 18, e tenho. Ele possui a chave, ele tem a chave. Para a gente ocidental, essa é uma expressão
que não faz muito sentido, porque você pode dar a chave de alguma coisa para alguém abrir, pegar o seu carro emprestado ou abrir a sua casa. Mas esta é uma expressão messiânica do Antigo Testamento. Jesus fez essa promessa em Isaías para alguém que estaria assumindo o trono de Davi temporariamente e que teria as chaves do reino. Isaías 22:22 é uma profecia sobre um rei chamado Eliaquim, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E Eliaquim receberia a chave de Davi. Não é a expressão chave da morte e do inferno, é a chave de Davi, porque essa expressão vai aparecer de novo no capítulo 3, na carta que Jesus escreve para uma igreja chamada Filadélfia, tá certo? No capítulo 3, versículo 7. A chave significa alguém que tem autoridade messiânica para determinar quem pertence ao reino. Isaías 22:22 diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará e ninguém abrirá. Isso aponta para Cristo. E agora Jesus olha para João e diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. É preciso olhar para este texto com atenção, porque quando Jesus diz que tem as chaves da morte e do inferno, ele assume a autoridade messiânica de determinar, ele tem o poder de determinar quem vencerá a morte. Ele tem o poder de determinar quem será liberto do inferno. Sem Cristo, irmãos, estávamos condenados em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Jesus detém a chave da morte, porque Ele venceu a morte, e agora Ele diz quem morre, quem vive. E não é a morte física, porque todos passaremos pela morte, a não ser aqueles que estiverem vivos quando Jesus retornar na sua segunda vinda. Mas o fato é de que Jesus é quem determina quem viverá eternamente e quem será livre do inferno, da condenação. E isso é tão forte, tão poderoso, que serve para o contrário. Isso também serve para o inverso. Sabe por quê, irmãos? Como os cristãos daquela época, ao ouvirem dizer que Jesus tinha a chave da morte e do inferno, eles foram assegurados que mesmo passando pela morte, como Jesus passou, sobre sua autoridade e triunfo, vencerão a morte, porque Jesus triunfou a morte. Jesus triunfou sobre a morte. Eles não sofrerão a condenação do inferno, mesmo que mereciam, porque nós merecemos, somos pecadores. Mas eles não passarão, a igreja sabe, porque Cristo tem a chave do inferno. É Ele quem determina isso. O inferno e a morte eterna estão decretadas para o dragão, a grande serpente, e para os seus súditos. Eu gosto do apóstolo Paulo pregando sobre a certeza da vida eterna e da ressurreição em Cristo. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 55, ele faz algumas perguntas sobre a morte, que eu gostaria de ler para você. 1 Coríntios 15, 55 a 57, que diz assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus venceu a morte, nos deu a vitória. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele determina a salvação da sua igreja. Ele determina aqueles que não serão condenados. Mas Ele também condena a morte eterna e condena Satanás ao inferno eterno. A igreja não sofrerá a condenação que está reservada para o diabo e seus súditos.
Faço questão de lembrar isso, porque a igreja está sendo oprimida pelas forças do diabo. Muitos têm medo de ler Apocalipse, porque essas descrições do dragão, essas descrições da besta, do anticristo, elas assustam. Mas na verdade Apocalipse já começa dizendo que quem manda no inferno é Deus. Fantástico. Ele é o Deus do inferno. Sabe aquela coisa do desenho do Pica-Pau? Que lá tem o diabinho com um tridente, atentando todo mundo dentro de um caldeirão, como se o diabo mandasse. Sabe aquelas piadas que contam como se o diabo manda no inferno? Aquilo é uma mitologia grega, não é bíblico. O que a Bíblia ensina é que o inferno existe para a condenação de Satanás. Ele será lançado por Cristo lá, ele e os seus súditos. Por isso Jesus tem a chave do inferno. É ele quem determina. Ele quem fecha a porta para a igreja não entrar no inferno. E é ele quem abre para o dragão, para a serpente, para condená-lo. Eu quero ler Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 1 e 2, que diz: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículo 14 agora de Apocalipse 20. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso não é para a igreja ter medo. Isso é para a igreja saber que o Jesus a quem ela serve é dono das chaves da vida eterna, da salvação. E a igreja não experimenta a morte eterna e o inferno. Este é o Jesus glorificado, o Jesus que triunfou sobre a morte. Ele manda sobre a morte, ele tem as chaves da morte. Quem tem as chaves do reino, tem autoridade sobre tudo no reino. Jesus é quem tem essas chaves nas mãos. Não é o apóstolo Pedro. Quem tem essas chaves nas mãos é o Senhor Jesus. Só Jesus glorificado determina quem entra no reino de Deus, vencendo a morte e o inferno. E quem ficará fora do reino de Deus, na morte eterna e na condenação eterna. Este é Jesus. Por isso não há motivo da igreja ter medo do diabo. Por isso não há motivo da igreja ter medo deste século e do império das trevas que persegue a igreja. Porque ele é quem tem autoridade. Ele venceu a morte. Quarta e última característica desta visão. Nós já vimos aqui que ele tem autoridade para sustentar. Nós já vimos aqui que ele é quem tem a soberania eterna, ele é o primeiro e o último. Nós já vimos aqui que ele triunfou sobre a morte, ele tem as chaves da morte e do inferno. Mas por último, ele é o revelador dos mistérios. Jesus é o revelador de tudo que está escondido para a vida da igreja. Jesus revela os mistérios. Olha só o versículo 19. O versículo 19 e 20 diz: Escreve, pois, essas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Já tive a oportunidade de expor sobre os 7 anjos e as 7 igrejas e a significância da totalidade da igreja de Cristo, a totalidade dos anjos, dos ministros de Deus na vida da igreja, a universalidade da igreja, a catolicidade da igreja de Cristo. Mas é Jesus quem revela o que está escondido para João. É Jesus quem revela o que é um mistério para a igreja. João é novamente comissionado a escrever as igrejas. Escreve tudo, porque eu vou revelar o mistério. Escreve tudo, porque eu quero ensinar a igreja. Escreve, João. E é interessante que o versículo 19 apresenta essa revelação em 3 fases. A primeira no passado, tudo que viste.
Você já viu, escreve. E isso tem a ver com a visão que ele teve agora deste Cristo maravilhoso e glorificado. Isso tem a ver com a morte e ressurreição de Cristo. E com a história da igreja, escreve o que viste. Mas também tem a ver com o presente, as que estão acontecendo agora. E que vai ser descrita nas cartas às 7 igrejas. Mas também as que hão de acontecer, o futuro. Então, o Apocalipse compreende numa revelação que abrange o período da história da igreja, passado, presente e futuro. Significa que o registro do fim dos tempos, que está sendo anunciado por Apocalipse, os fins dos tempos, já começou. Sabe aquela mensagem de WhatsApp que você já recebeu de uma tia, de uma avó, de alguém que fez uma corrente e mandou para você, dizendo que apareceu um anjo, um barulho de trombeta, e as pessoas ficam com medo daquilo? Esquece aquilo lá. Os fins dos tempos já começou quando Jesus foi crucificado e quando ele ressuscitou. Os fins dos tempos foi inaugurado com a ressurreição de Cristo. E João tem que escrever isso para o Apocalipse. Nós vivemos os últimos dias, nós vivemos os últimos tempos, e agora Jesus voltará novamente. Apocalipse tem esse caráter, do passado, do presente e do futuro. Jesus está para voltar. Isto compreende o período do milênio. Milênio, 1000 anos aqui em Apocalipse, não significa exatamente, literalmente 1000 anos, mas o período que antecede, que compreende a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Ele virá. Este período já se iniciou. E a igreja precisa ter consciência disso. Por isso, meu irmão, minha irmã, tudo que está sendo revelado no Apocalipse, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, será concluído na história da volta final, na consumação de Jesus. Nada ficará sem se cumprir. Escreve, João, tudo que você viu, tudo que são e tudo que ainda há de acontecer. Os fins dos tempos. Este mistério oculto das 7 igrejas, 7 anjos, que são 7 ministros, pastores, representam a totalidade da liderança da igreja. Não são pastores específicos, líderes da igreja específicos, mas representam toda a liderança da igreja, que são sustentadas e orientadas por Cristo no decorrer dos séculos. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, que no decorrer da história é sustentada, corrigida por Jesus. Cristo está mandando João mandar uma mensagem para que a igreja entenda que esta mensagem da revelação é para a igreja na sua totalidade. A revelação do mistério está ligada à ação do governo de Jesus Cristo sobre a igreja, mesmo em tribulação, mesmo em sofrimento, mesmo na ilha de Patmos. Ele se revela, ele explica a revelação, ele não deixa mistérios. Ele instrui o seu povo. É isso que ele vai fazer a partir de agora, com 7 cartas que ele vai escrever para 7 igrejas. Quero convidar você a continuar a acompanhar o Apocalipse, a conhecer estas cartas, o que Jesus escreveu para essas 7 igrejas, que representam a igreja total de Cristo, simbolicamente no número 7. É uma mensagem para nós, para a igreja do tempo de hoje. Mas com isso eu quero concluir dizendo para você que a visão do Jesus glorificado é essencial para a igreja. É essencial para a igreja de Cristo que está em conflito com este mundo. E que muitas vezes parece estar perdendo. E que muitas vezes parece estar em desvantagem. Kistemaker escreveu comentando sobre esse texto de Apocalipse a seguinte frase. Ele diz: tanto João como as igrejas precisavam tomar conhecimento da maravilhosa aparência de Cristo. Ele é o maravilhoso. Como um preparo, como um aquecimento
para a mensagem que Jesus tinha para eles. É o Jesus vitorioso, é o Jesus glorificado que se envolve com esta igreja. Que esta, irmão, seja a nossa convicção. De como igreja de Cristo, nós servimos ao Jesus que foi humilhado, que se humilhou, mas hoje reina, governa, é o Deus absoluto, o eterno, o Rei dos reis, o soberano, aquele que governa todas as coisas e que um dia virá. E a chave do inferno e da morte está nas suas mãos. Ele não permite entrar quem ele não quer e permite sair quem ele quer. Este é o Jesus a quem servimos. É ele quem se revela à igreja, quem tira todos os mistérios para a salvação do seu povo, para a instrução da sua igreja. Busquemos esse Jesus. Busquemos a este Jesus. Separei uma canção para nós cantarmos, que é uma canção de adoração. E essa canção, geralmente, ela é cantada no começo do culto. Uma canção de início de culto, porque é uma canção de adoração. Eu escolhi ela porque ela convida a igreja à adoração, a este Jesus glorificado, a este Jesus exaltado, a este Jesus que venceu a morte, a este Jesus eterno, a este Jesus que sustenta a igreja. Por isso a igreja o serve. Quero convidar. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.